saiu agora de manhã, a pesquisa Paraná Pesquisas, trazendo o Lula como o líder aí no primeiro turno, mas com empates técnicos no segundo turno. Olha só, as informações chegam do site aí do metrópolis.com com Amadou Toledo. A nova rodada da Paraná Pesquisas ouviu 2.080 eleitores em 160 municípios e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Foto do presidente Lula e aqui vão as informações da Madu. O novo levantamento nacional do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira, aponta o presidente Lula na liderança das intenções de voto no primeiro turno das eleições de 2026 e cenários de empate técnico em eventuais disputas de segundo turno. O estudo ouviu 2.080 eleitores em 160 municípios, distribuídos pelos 26 estados e o Distrito Federal, entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2026. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Na pesquisa, Lula aparece com 39,8% das intenções de voto em um primeiro turno contra Flávio Bolsonaro com 31,1%. Então, nesse cenário, seria Flávio que levaria o presidente Lula ao segundo turno. Em seguida, aparecem Ratinho Júnior com 6,5%, Ronaldo Caiado, agora também do PSD, como Ratinho Júnior, com 3,7%, e Romeu Zema, do Novo, com 2,8%. Renan Santos e Aldo Rebelo aparecem ali com 1,5% e 1,1%, não chegam a 2%. Então, a diferença muito grande entre o primeiro e o segundo colocados para terceiro, quarto e o restante aí dos nomes que vêm sendo discutidos pela direita, né, para conseguir a herança política do ex-presidente Jair Bolsonaro, que nessa pesquisa da Paraná Pesquisas respeita aí a indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro e coloca o Flávio Bolsonaro, pontuando, perfumando muito bem e levando o presidente Lula ao segundo turno, muito distante do terceiro colocado. Então, o presidente Lula com quase 40% dos votos, Flávio Bolsonaro com 33% dos votos, indo lá para o segundo turno. Num segundo cenário de primeiro turno, em que ao invés de Flávio Bolsonaro aparece Tarcísio de Freitas, do Republicanos, governador de São Paulo, Lula também lidera. Aí com uma diferença maior, com 40%, né? Ele lá tinha 38% contra o Flávio Bolsonaro, contra o Tarcísio ele aparece com 40,7% das intenções e o atual governador de São Paulo com menos votos do que o Flávio Bolsonaro. Ele aparece com 27,5% das intenções de voto, contra lá os 33% do Flávio Bolsonaro. E aí o restante do cenário, os outros candidatos aparecem um pouquinho melhor também. Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Ratinho Júnior e Aldo Rebelo. Tem Renan dos Santos também. Eles pontuam um pouco melhor, claro, já que a intenção de votos para o Flávio Bolsonaro era maior, essa parte aí da direita fica um pouco mais dividida ou dissipa mais os votos para os outros candidatos da direita e não se concentram apenas em Tarcísio de Freitas. Dos cenários que a gente acompanhou agora, o que fica evidente é que Flávio Bolsonaro virou a chavinha. Lá, quando ele é colocado como candidato pelo pai dele, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda na superintendência da Polícia Federal, antes de ser transferido para Papudinha, Flávio Bolsonaro não pontuava bem. Ficava abaixo de Michele Bolsonaro, bem abaixo de Tarcísio de Freitas, mas olha a diferença em um mês, como agora ele passa a pontuar melhor que o Tarcísio de Freitas. Já no segundo turno, com essas disputas bem apertadas, a pesquisa indica empates técnicos nos 3 cenários do segundo turno testados. A gente vai a eles agora, lembrando que a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Na disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente Lula aparece com 44,8%. Muda pouquíssimo, né? Aliás, muda um pouquinho ali do primeiro para o segundo turno, ganha alguns votos dos indecisos, só que empata tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro, que pontua 42,2%.
Por isso, né, como a margem de erro é 2 pontos percentuais, se acrescenta aí os 2 pontos percentuais para o Flávio Bolsonaro, ele alcança o presidente Lula. Os que votariam em branco e nulo, e os que não souberam, não responderam, chegam a 13%, um índice bastante grande, mostrando aí, portanto, essa indecisão das pessoas quando saem do primeiro turno e chegam ao segundo turno com uma polarização grande, né? É direita e esquerda representadas ali no segundo turno. Em uma eventual disputa entre Lula e Tarcísio de Freitas, Lula tem 43,9% das intenções de voto, ou seja, ele perde um ponto em relação ao Flávio Bolsonaro, enquanto o governador paulista soma 42,5% de votos. E em relação aos brancos e nulos, uma situação bastante parecida. O que isso mostra, né? Diferentemente do cenário de primeiro turno, em que o Tarcísio vai pior que o Flávio, em um segundo turno, o Tarcísio performa um pouquinho melhor que o Flávio Bolsonaro. Mas tudo dentro da margem de erro. Não é evidente aí tanto a diferença entre os dois. Mas para segundo turno, no que a pesquisa está mostrando, as pessoas vão mais em Tarcísio de Freitas do que ali no Flávio Bolsonaro. Mas repetindo, uma diferença muito pequena. Mas é claro, as campanhas todas ficam de olho nessas pequenas diferenças. Nesse terceiro cenário de Lula no segundo turno, com algum outro candidato da direita, tem o Ratinho Júnior, governador de Santa Catarina, do Paraná, desculpa. O presidente registra 44,7% dos votos, presidente Lula, contra 38,9% dos votos. Aí não tem um empate técnico, portanto, então o Ratinho Júnior é o pior dos três aí candidatos que podem sair pela direita, reforçando que o ex-presidente Jair Bolsonaro segue com o candidato dele, Flávio Bolsonaro. E aí, embaixo aí no texto, a gente ainda tem os detalhes sobre um outro recorte que a Paraná Pesquisas, fez. Segundo o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, 51% dos entrevistados, dos 2.080 entrevistados, afirmam que o presidente Lula não merece ser reeleito, 51%. Já 45,3% avaliam que o petista merece um novo mandato, enquanto 3,8% disseram não saber ou não opinaram. A pesquisa, esse recorte mostra, portanto, o país bastante polarizado. O índice é grande de quem acha que ele não deve ser reeleito, mas também é grande de quem acha que ele deve sim ser reeleito. Portanto, um resumão desses principais recortes da Paraná Pesquisas de hoje. Essas pesquisas geralmente trazem outros recortes ao longo dos dias, conversam com esses eleitores sobre outros cenários, né? Inclusive cenários externos, como a gente já teve lá atrás as perguntas para os entrevistados sobre o que acharam da operação americana na Venezuela, da captura de Nicolás Maduro. Mostrou, inclusive, esse recorte que o Brasil concordava, em sua maioria, com a operação, mas que tinha medo que o presidente Donald Trump fizesse isso aqui também no Brasil. Então é isso, a Paraná Pesquisas nos próximos dias pode trazer essas outras avaliações. Primeiro, sobre como tem sido a aprovação do governo do presidente Lula, geralmente esse é o segundo cenário, e num terceiro cenário, num terceiro recorte, trazer a opinião pública sobre outras ações que até podem ser externas ao presidente Lula, as reações dele ao que tem acontecido, por exemplo, com as ações lá do presidente americano Donald Trump.